Não existe. E uma coisa interessante que a gente precisa entender dessa nova aliança, diga, eu tenho uma lei. Tem muita gente que não entende, pensa que a lei, fala muito da lei de Moisés, da lei que passou. De fato, aquela lei passou. Mas temos agora uma nova aliança. O que é uma nova aliança? É uma lei, pessoal. Nova aliança é uma nova lei. Qual é a nova lei? A lei do amor. A lei do amor. Agora, eu quero falar simples para você entender e a gente poder continuar. Olha só, gente. Olha só. As pessoas têm muito na cabeça e muita gente por aí anda fomentando isso. De que hoje nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados? Para ser abençoado a gente precisa fazer alguma coisa? Já somos, não é? Mas por outro lado precisamos fazer alguma coisa sim. Tá? Você não errou quando você disse não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada no sentido do sacrifício. Precisa fazer sacrifício. Já somos. Por outro lado, temos que fazer alguma coisa para funcionar. O quê? Colocar a palavra de Deus em prática. Agora, amado, concorda comigo, nós não estamos sem lei. Não existe essa coisa de nós estarmos sem lei. Nós temos um novo mandamento. O novo mandamento é uma lei. Eu não vou mexer no novo mandamento hoje. Não, antes nem sair daqui. Então, existe um novo mandamento. Existe uma nova lei. Um novo mandamento vos dou. Quando ele disse eu vos dou um novo mandamento, ele está dizendo eu vos dou uma nova lei. Que vos ameis uns aos outros. Entende isso? Então nós temos uma lei. E nós temos que cumprir essa lei. No Antigo Testamento, pessoal, quando eles não cumpriam a lei, eles eram penalizados. Mas na nova aliança nós não somos penalizados. Nós somos, irmão. É lógico, você não precisa ser um teólogo. Você só precisa entender. Ora, se eu tenho uma nova lei e eu quebro essa lei, e está cheio nas cartas, está cheio de versículos que mostram que ao contrário do que é para fazer, se não for feito direito, vai gerar um problema. Entende isso? Agora nós estamos na nova aliança e a nova aliança está dizendo que existe um sacerdote eterno que você não vê. O mesmo sacerdote que você aceitou como Senhor e Salvador, ele diz que eu espero receber de você seus dízimos. Está escrito aqui. Porque Melquisedeque, cadê Melquisedeque? Vocês viram Melquisedeque por aí? Ele está em Jerusalém? Será que é isso que ele está lá? Então ele é uma figura de Jesus. E diz, quem recebe o dízimo, aquele de quem se dá testemunho que vive. Então Jesus hoje, nós damos testemunho que ele vive, sim ou não? Então é para ele que nós entregamos os nossos dízimos na pessoa da igreja local. Hoje não tem mais aquele sacerdote antigo que tinha que ir lá e ele recebeu o dízimo. Não, hoje é recebido na pessoa da igreja local. Aí tem tesoureiro e tal, tem uma turma que define o que vai acontecer. O seu papel como filho e filho obediente é cumprir a lei. Qual a lei? A lei da nova aliança. E a lei da nova aliança diz que eu tenho um Deus a quem honrar com meus dízimos, que é Jesus Cristo. Então eu venho até o gasofilácio, isso quando é em espécie, ou eu faço isso de uma forma eletrônica. É o caminho que eu tenho que seguir. Ou eu venho até o gasofilácio, ou eu vou com meus passos de forma eletrônica. Dali para frente não me compete mais. Não é comigo, é com os administradores. Pergunte a pessoa, está fácil ou está difícil? Pergunta. Se não perguntar, não vou à frente. Não, pode perguntar de boa, tranquilo. Ou, deixa eu te falar aí. Tá fácil ou tá difícil? Irmão, só se arrebenta na vida quem quer. Olha aí. O problema do pessoal é, fulano não paga dízimo, está indo só bem. Já diz um ditado, não é a Bíblia que diz, é o ditado que diz. Que galinha que acompanha pato?
O problema do pessoal é como disse determinado ministro. O problema do povo de Deus é olhar a circunstância e não o que a palavra de Deus diz. A gente prega que a vontade de Deus é que a gente viva em ditosa, vá até ditosa velhice, farto de dia. Isso é o que a palavra de Deus diz. Aí o ministro vai e morre cedo. Aí o povo, olha aí. Tá vendo? O pastor fica falando que é pra gente morrer velho, em ditosa velhice. E o cara tá morto aí, novo. Ó a viúva dele lá, bonita, gostosa, gorda, corada. Ficou a mulher aí. Aí a pessoa tá olhando para quê? O cadáver novo que morreu, ao invés de olhar, cara, eu não sei por que esse cara morreu, o que ele fez ou deixou de fazer. Eu sei que para mim é uma verdade que Deus diz, eu quero que você morra velho, farto de dias e em ditosa velhice. Cuidado com depressão, depressão mata. Mas eu quero te lembrar que nessa igreja tem um remédio que a gente dá direto, principalmente eu. Um salmo diz que a verdade da palavra de Deus é poderosa para restaurar a alma. Então o negócio é crença, então se dedica tempo a outras coisas que não produz crença na palavra de Deus. Amém? Agora você pode colocar esse mesmo versículo na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, NTLH. Olha, Igor não está no culto hoje, Igor teve que viajar. Eu estou falando para vocês mesmo. Estou dando satisfação dele, ele está viajando, teve que viajar. Ele viajou a trabalho. Porque a empresa que manda nele disse, domingo você vem treinar. Ele disse, pastor, com muito choro no coração tem o quê? Eu digo, rapaz, vá. Mas quem não trabalha dia de domingo tem que congregar. Eu já falei disso domingo. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte, meu Deus, Deus é lindo, escreveu a Bíblia em tudo quanto foi tipo de linguagem. Eu quero ver como é que vai ser naquele dia. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão, diga, ele está falando do passado, entendeu? Do antigo sacerdócio. Mas, diga, agora ele está falando do presente, ó. Mas no caso de Melquisedeque, só que Melquisedeque a gente não sabe cadê ele. Ele é uma representatividade de Jesus. Como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua. Cadê Melquisedeque? Eu, pastor, não sei. Mas quem é que tu sabe que está vivo? Ou será que tu quer que eu me vista de sacerdote e venha para cá para tu trazer o dízimo? Diga, é pela fé. Então você tem que crer na palavra, porque a palavra está dizendo, olha, no passado os homens que morriam recebiam o dízimo. Mas agora, na nova aliança, eu, Jesus Cristo, recebo o seu dízimo. Agora, amados, vamos lá. Existe uma tropa de gente muito equivocada por aí falando sobre esses assuntos, como de muitos outros. De uma forma equivocada. Vejo até pessoas bem intencionadas, mas elas não têm domínio direito do assunto e às vezes acabam atrapalhando mais do que ajudando. Veja bem, querido. Eu poderia parar essa ministração agora, porque só isso aí, nessas duas linguagens, deixam bem claro que Jesus está vivo e recebe os nossos dízimos. Eu poderia parar aí. Mas eu vou falar uma coisa tão linda, como falou o pastor João. Entende? Olha só. O versículo está deixando bem claro, o texto por inteiro está deixando bem claro que existe um sacerdote. E não é um sacerdote, é um sumo sacerdote eterno que recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas. Entende isso? Então, amados, se o capítulo diz isso, como é que eu não entrego o dízimo? Como é que eu posso te ensinar? Nós já somos abençoados e não tem problema. Tem todo o problema, sim. Porque existe um sacerdote que diz, eu estou esperando receber a minha honra. Volta lá no Malaquias, porque lá está escrito. O que é disso? O que é oferta? São honras a Deus. Entende isso?
São honras. Dízimos e ofertas é uma honra que se dá ao Deus Criador, Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, o sacerdote recebia essas ofertas, dons e sacrifícios. Mas hoje a gente já sabe que Jesus Cristo é que recebe isso. Amém? Então dizer que hoje não é necessário fazer é completamente errado. É completamente errado. Tem que fazer. Se no Antigo Testamento, olha só, a honra é melhor ser dada por entendimento do que por obrigação. A honra, ela é melhor ser dada por entendimento do que por obrigação. Se eu sou um homem de Deus, como diz a palavra, e eu creio que sou, a partir de hoje, todo não dizimista que está debaixo desse teto deve provar, assim, de tudo aquilo que a antiga e a nova aliança diz que ele não deve prosperar. E começou a funcionar. Então, pessoal, eu vou te provar algumas coisas, você vai pensar junto comigo. Nós não precisamos entregar dízimo na nova aliança. E já vai filtrando o teu ouvido aí, que eu te avisei. Quando você for no culto, põe filtro no teu ouvido. Então, olha só. Se ele está dizendo que ele recebe os dízimos, nós já estamos bem sabidos hoje. Jesus Cristo recebe os nossos dízimos. Algumas pessoas podem pensar assim, olha só, se a gente não der o dízimo, a gente prospera? Alguns estão até ganhando alguma coisa. Mas até quando? Uma hora a conta vai chegar. Que dízimo faz? Traz favor. Eu costumo dizer que as bênçãos da nova aliança, elas se manifestam pela obediência do que ele mandou fazer. É como a obediência, como se fosse a chave que abre a porta. Amém? Então, vamos pensar junto comigo? Sim ou não? Qual é a nossa lei hoje? Não é andar em amor? É ou não é? Tá certo. Aí vamos supor que você não anda em amor com alguém em casa, com a sua esposa ou com alguém aí, não sei. Você não anda, enfim, você sabe o que é não andar em amor. Vai ficar por isso mesmo? Alguns acham que vai ficar por isso mesmo. Onde é que vocês estão arrumando essa doutrina? Se a Bíblia manda eu andar em amor e eu não ando, vai ter uma consequência. E uma das consequências de não andar em amor é doença. Doença começa a chegar na pessoa. Doença. Isso nós estamos falando da nova. Então eu não ando em amor, ou eu não ando em perdão, e Deus diz que se eu não andar em amor, não andar em perdão, isso é um pecado. Ele disse a consequência: se você não perdoa, eu não posso te perdoar. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, não é isso. Não é porque ele é mau, porque ele é ruim. É porque ele disse, a lei, que lei? A nova lei deixa bem claro. Olha para mim, não olha para os outros não. A lei deixa bem claro. O que você plantar, você vai colher. O que você não plantar, você não vai colher. Então ele está dizendo, se você não perdoa, eu não posso te perdoar. Não é que Deus é ruim. A lei está funcionando, meu filho. E como é que a gente perdoa? Ai, quando eu sentir. Tem nada a ver com sentir, amado. Perdão não tem a ver com sentir, perdão tem a ver com fé. Você se posiciona naquilo e não permite que suas emoções, que Satanás traga o sofrimento no seu sentimento de você não perdoar. Eu perdoo, Satanás. Fé, amado, sai pela boca. Fé, amado, faz acontecer aquilo que a Bíblia está dizendo. Então é pela boca, eu perdoo. Diabo, você não vai me atazanar, eu te repreendo. Não aceito esses pensamentos, eu perdoo. Então percebe que na nova aliança tem uma lei que Deus está dizendo, olha, se tu não perdoar, eu não posso te perdoar. E pior ainda, as manifestações da falta de perdão, que doença, dentre outras coisas, o primordial que entra logo é doença. Eu te pergunto, mas nós estamos numa nova lei, que uma vez que é quebrada, tem consequências ruins.
que aconteceu na igreja de Coríntios, capítulo 11, na ceia do Senhor? O que foi que ele disse lá? Vamos lá em 1 Coríntios 11. Lá tinha um povo morrendo, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Diga, Deus é muito bom. Então, 1 Coríntios, capítulo 11. Isso. A partir do versículo... Não vou ler o 17, vou ler lá no... Versículo 27. Você achou? 11, 27. 1 Coríntios 11, 27. Por isso aquele que comeu o pão, isso. Olha só. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que beber indignamente. Já ensinei diversas vezes que esse indignamente não é outra coisa a não ser contenda entre os irmãos. Olha aí, tá vendo? O que ele vai dizer no texto? Ele vai dizer, vamos lá então. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Eu estou no 29, pessoal. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe o quê para si? Juízo, pessoal. O que é juízo? Um julgamento, pessoal. Aonde que está o julgamento? Na lei da nova aliança, pessoal. Então é bem claro, meu filho, que se eu não entrego os dízimos do Senhor, uma hora aquelas coisas ruins vão aparecer na minha vida. Então para de ser ingênuo, ficar ouvindo rapaz, você tem que ter filtro no ouvido. Eu ouço pessoas bem intencionadas que não conseguem fechar a conta e dizem, não, mas aí não tem problema não pagar o dízimo. Beleza, não tem problema? Então também não tem problema eu andar em amor não vou andar em amor não. Ele está dizendo, a confusão que se criou-se entre os irmãos dentro da igreja de Coríntios, ele vai dizer o que vai acontecer. Ele está dizendo, quem não discerne o corpo e o sangue, quem não discerne o corpo de Cristo, que é a irmandade. Rapaz, você não pode andar dentro da igreja arrumando confusão. Rapaz, se você é uma pessoa desobediente, uma pessoa teimosa, desobediente, obstinada a fazer o mal, entra na igreja para encher a paciência do pastor, da liderança, não obedece. Rapaz, tu vai morrer, qualquer hora tu vai morrer. Cair durinho, puf, morreu. Rapaz, igreja é para andar em paz. Liderança foi posta numa igreja para as pessoas se porem debaixo da unção. A gente não está aqui, rapaz, para mandar. Tu não é pau mandado de ninguém. A gente não está aqui para mandar e desmandar a gente, não. A gente está aqui porque Deus dá a direção e a gente conta para aqueles a qual ouviram o Espírito Santo dizer, junte-se com esse homem, junte-se com essa mulher e construa esse negócio. Então a gente não precisa de gente perturbado, gente atentado, como diz no Maranhão, atentado que vem só para atentar. A gente precisa de servos, de pessoas que colocam a cabeça debaixo da unção que está na nossa vida e dizem para Deus, eis-me aqui, Senhor. A gente precisa de cordeiros e não de bode chifrudo e fedorento. Por quê? Porque a Bíblia que você não lê, a Bíblia que você não lê, as mensagens erradas que você vê na internet, está dizendo, mas não tem problema não. Que não tem problema, criatura. A Bíblia está dizendo que o final disso é tu morrer. Porque isso é um juízo. Um juízo por eu estar quebrando um dos princípios que ele disse, anda em amor, senão tu morre. A mesma coisa, Amadeu, diz o que tu acabou de ver. Bem claro ele dizendo, eu recebo dízimos. Aí você para e pensa, outra coisa. Não, vamos ver aqui, vamos terminar aqui. Porque, cadê onde é que eu parei, meu Deus? 29, 30, eis a razão, olha aí, Olha aí a confusão na igreja, o que é que acontece? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que já morreram prematuramente. Crentes que morreram antes do tempo. Mas quando somos julgados, somos disciplinados. Quando somos julgados. Amado, se nós não temos mais lei, como é que Deus vai julgar a gente?
Não tem sentido, não tem lei. Certo, doutora? Se está falando de julgamento, está falando de quê? Tribunal. Ah, não temos lei. Quem foi que te disse que a gente não tem lei? A gente tem uma lei mais severa do que a primeira. A primeira ele disse quem adulterar. A nova lei diz aquele que pensar. Não precisa nem adulterar, é só pensar. Pense numa mulher de maneira impura, pronto. Já pecou. No Antigo Testamento ele diz, olha, quem pegar uma mulher, possui... E na nova ele diz, aqui na nova é, se pensar, já foi. Aí fica um monte de gente, ao invés de se alimentar com o bom pasto da sua igreja, vai atrás de internet, com gente que não sabe fechar essa conta. Se existe uma lei, amado, o texto está dizendo, porque aquele que não discerne o corpo vai ser julgado. Amado, se eu estou sendo julgado, então eu estou debaixo de uma lei. Amado, não existe reino sem lei. O único reino sem lei, que eu nem me lembro direito, era aquela bagunça daquela coisa que nem vá atrás. Também nem vou dizer. Nem vou dizer. Anarquistas, graças a Deus. Anarquia é um lugar onde não tem lei. Nós temos um Deus que rege as coisas por lei. Quem está sendo abençoado, diga. Diga, salvei minha vida. Diga, ai Jesus, me abençoa. Muito nesse pouco tempo que nos resta. Diga, Deus é bom. Deu para entender? Aí nós chegamos aqui, amado, ele está falando mais. Qual versículo? Mas quando somos julgados, somos disciplinados por Deus. O mesmo Deus que você não vê quando traz o dízimo ou faz ele de forma eletrônica, o mesmo Deus que você não vê, ele diz, eu disciplino quem não anda na regra da nova lei. Não pagar dízimo. Eu amo a Deus, oh meu Deus, eu te choro, rola no chão, a maquiagem borra, despinteia os cabelos e tal, mas na hora de provar que ama, diga, é só conversa. Diz igual avião, só zoada. Então, amado, pensa no que a Bíblia diz, a falta de tu ler, de tu chorar diante de Deus, Deus me dá revelação, tu não vê nada. Lê a tua Bíblia, ele está dizendo, ó. Assim, pois, irmãos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Entende isso? Outra coisa, o apóstolo Pedro falou na sua carta, em uma de suas cartas, eu não estou lembrado bem onde que Pedro falou isso. Aleluia. Pedro falou em uma de suas cartas, ele falando sobre o convívio familiar, ele chega ao ponto de falar da mulher, ele dá um conselho para a mulher, como que uma mulher pode ganhar o marido dela para Jesus, está escrito lá. Mas só que lá embaixo, no capítulo 7, gente, está escrito em 1 Pedro, meu Deus, 1 Pedro 3, versículo 7, 1 Pedro 3, versículo 7, está escrito isso. Ele vai, pode me ajudar aí? Oh, rapaz, meu Deus do céu, igual vocês não há. Olha lá, ele vem lá de cima, eu não vou pegar, ele vem lá de cima tratando com a mulher e falando com a mulher sobre como ela deve se portar e tal, para ganhar o marido para Jesus, para ela ser um bom exemplo, essa coisa toda. Aí chega uma hora que ele vai falar com o homem, ele fala com o homem só aqui, aí ele diz assim, ó, marido, diga, maridos, vós igualmente, olha, quando ele diz assim, ó, maridos, vós igualmente o quê? Igualmente, tudo que eu falei aqui em cima para a mulher, serve para você também, olha lá. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, não é a vida de mistério.
Não é a vida de igreja, ele diz, não, viva a vida comum de casado, dentro de casa, no cotidiano. Com quê? Que é discernimento? Descubra quem é a mulher, como tratá-la e como ajudá-la na missão que eu também dei a ela. E tendo consideração, não desprezo. Quando você não cuida da sua mulher em todos os aspectos, você despreza ela. Você já viu alguém que despreza o outro rindo? Você quer Jó? Um grande homem de Deus da nossa igreja. Miserável, não teve coragem de dizer, a paz do Senhor, pastor Flávio tem falado do Senhor, considera sua vida. E sai. Isso é desconsiderar, isso é desprezo. Então não adianta. Se você não é achado por Deus, diga, nós estamos falando de dízimo. E de oferta. Então, se tu não tem consideração com tua mulher, ele está falando, procura aprender, discernimento, aprende como ela funciona, trata ela bem. Proporciona para ela viver o plano e o propósito que eu tenho para ela. Ajuda ela, te esforça por ela, dá a tua vida por ela. E tenha consideração, rapaz. Tenha consideração para com a tua mulher, porque ela é a parte mais frágil desse negócio. Se tu não souber tratar ela e ela carregar peso, quem vai pagar a conta é tu, marido. Pois é, não recebe. Diga, receba! E ele não para de dizer que a mulher é frágil e de ensinar o homem como cuidar dela e tratar ela. Aí ele diz, tratai-a com... Todas essas palavras, discernimento, consideração, dignidade, são palavras dignas de pesquisa. Eu preciso pesquisar o alto teor dessas palavras. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de... Mas está aqui o julgamento. Está aqui a quebra da aliança se acontecer isso. Para que não se interrompam as vossas orações. E as vossas orações não é as vossas orações casais. É as vossas orações maridos. Ele começou com a palavra lá em cima, no plural. E coloca aqui também orações no plural, porque essa palavra se refere ao marido, não é ao casal. Isso quer dizer que o marido mal posicionado, que não cumpre esses preceitos, ele não tem a oração dele respondida. Deus simplesmente não responde. E a mulher senta a lenha e vai só prosperando. Só. E o cabra no cativeiro. Aí eu quero te trazer para cá, para a nova aliança, e te mostrar que a nossa aliança, que é uma lei, tem punição. Deus está dizendo, se tu não tratar tua mulher conforme a regra que eu ensinei, não adianta tu orar que eu não vou te ouvir, ou seja, eu não te dou resposta. A mesma coisa aparece em Hebreus capítulo 7. Está bem escrito. Eu estou vivo e quero a minha honra, a mesma honra que o judeu dava no Antigo Testamento, agora a igreja deve me dar, que é dízimos e ofertas. Deu para entender por que a gente falou de casamento, briga na igreja, para a gente entender que existe uma lei que está nos regendo, ela está funcionando agora. Diga, Deus é muito bom. Você aprendeu alguma coisa? Então tá certo, tudo bem, tudo certo mesmo. 1 João 5. Diga a pessoa ao seu lado, tu lê a Bíblia? Porque, rapaz, quando vem no culto do pastor Flávio, vai ler a Bíblia agora. Anota para quando chegar em casa. Os meninos põem a mensagem lá no YouTube, depois procura lá também. 1 João, diga, ai meu Deus. Coisa boa, irmão. Eu conheço uma moça que há 5 anos atrás, irmão, tudo começa pela disciplina. Se tu não é uma pessoa disciplinada a dizimar e ofertar,
te disciplina a fazer isso. Porque eu costumo dizer que as coisas começam por disciplina para depois elas irem até o fim no prazer. Consciência. Olha, que uma reunião de quarta-feira não faz, menino. Então, 1 João 1, você achou? Vai lá comigo, 1 João 1, achou? Nós estamos falando de dízimos e de ofertas. Aguenta a mão. Aguenta a mão. Diz a pessoa, fala, aguenta a mão, nego. Não dizimar e não ofertar e andar, e ainda, melhor dizendo, e ainda levar a vida dissimuladamente, como se nada estivéssemos fazendo de errado, é certo que isso trava a nossa prosperidade. E nos cega, nos torna pessoas cegas, completamente cegas. Pessoas que se tornam confortáveis com a situação, enganando-se, dizendo que está prosperando, quando muitos, na verdade, estão apenas abrindo portas de trabalho e nada mais. Apenas trabalho que escraviza, mas prosperar de verdade não é uma prosperidade. Não é uma prosperidade. A prosperidade de Deus, ele diz, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A proposta de Deus não é morrer de trabalhar e estar endividado. O dízimo do Senhor carrega um poder que pode te tirar do fundo do poço. Deus é tão maravilhoso, irmão, tão maravilhoso. Lê o livro de Joel. O livro de Joel aconteceu uma desgraça com o povo judeu. Uma desgraça. Passaram a passar fome. Passaram uma situação difícil. Deus fala com eles dizendo: eu vos restituirei anos consumidos pelo gafanhoto devorador, destruidor, cortador, migrador. 4 gafanhotos que eram uma simbologia de uma destruição sobre o povo. Agora é interessante, irmão, que antes dele dizer eu restituirei, ele disse: olha, vocês estão errados em não me honrar. Me honra, se posicionem, paguem a minha honra, sustentem minha obra. Isso é tarefa de vocês. Aí ele vai e diz: se vocês me obedecerem, ele podia dizer assim: daqui para frente é uma nova história. Ele não disse daqui para frente é uma nova história. Sabe o que ele disse? Eu vou trazer todas as riquezas de anos para trás que ficou perdido. Rapaz, vocês não dão nem glória a Deus, aleluia. Uns quatro. Rapaz, Deus está dizendo: se de hoje em diante você andar reto comigo nessa história, não só nessa como outra, mas hoje a gente está falando disso. Se você andar reto comigo, fiel comigo nisso, eu vou trazer para você todas as bênçãos de anos que foram perdidas. Ele podia dizer: de hoje em diante eu vou abençoar. Ele disse: não, eu vou trazer todas do passado. As do presente e as do futuro estão garantidas. Diga: Deus é muito bom. Só Deus mesmo. Então, irmãos, uma vida de mentira. Uma vida mentirosa. Tu já imaginou eu estar aqui vivendo uma vida de mentira? O pastor está lá, mas ele não é dizimista. É complicado, não é? É perigoso eu perder o meu lugar. Por quê? Porque ele disse, diga, quem lê a Bíblia não pode viver nenhuma situação. Porque o Espírito Santo faz assim, ó. A palavra sobe de dentro da pessoa, trazendo a palavra daquela situação. E qual é a palavra de um cara que está na frente e não é honesto, não é certo? Está escrito em Apocalipse: se você não se arrepender, em breve eu virei sobre você. E eu vou remover você da frente desse negócio. Diga: está tudo bem, Deus. Eu ainda estou vivo. Dízimo foi o que Deus disse. Há um poder nesse negócio para aumentar a pessoa.
Que coisa mais linda. Obrigado, Senhor. O Senhor está mandando eu voltar um pouco atrás. Ele disse, olha, se você for fiel, presta atenção, turma. Não se perde. Se você for fiel, eu restituo o que tu perdeu na vida. Eu te boto de volta naquela posição. E te faço crescer. Diga, Deus é bom. Diga, mas não é comigo não. Eu não sou dissimulado não. Rapaz, fala. Rapaz, não é comigo não. É com alguém por aí. O que é dissimulado? Fingido. Glória a Deus. E Deus, tá certo. Pagar dízimo que é bom, Deus o livre e guarde, né? Eu vou te acertar. Quem está vivo aí? Amém. Isso aí entrou em você? Está terminando.